Evangelho segundo Jesus de John MacArthur. Quarta parte. Jesus define seu Evangelho. Capítulo 15. Chamada ao arrependimento. Tendo examinado como Jesus lidou individualmente com pessoas e as parábolas que proferiu para ilustrar a verdade aos discípulos, concentremo-nos agora no rico conteúdo doutrinário da mensagem que ele proclamou às multidões. Iremos explorar os temas principais dos seus discursos, comparando o Evangelho popularizado em nossos dias com o ensino do próprio Salvador. Nisto, procuraremos obter uma compreensão mais clara da terminologia utilizada por Jesus. A maior parte da atual controvérsia sobre o Evangelho está ligada à definição de algumas palavras-chave, tais como arrependimento, fé, discipulado e Senhor. Nesta última parte, iremos estudar estas palavras e ver como Jesus as empregou. Começaremos com um capítulo sobre arrependimento, porque foi por aí que o Salvador começou. Mateus 4,17 registra o alvorecer do ministério público de Jesus. Daí por diante, depois da prisão de João Batista, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Já disse no capítulo 4 que a palavra inicial daquele primeiro sermão definiu o tema de todo o ministério terreno de Jesus. E vimos também que ele definiu o seu objetivo como sendo o de chamar pecadores ao arrependimento. O arrependimento foi o tema constante de todos os seus sermões públicos. Punha-se ele corajosamente diante das multidões endurecidas e proclamava: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A nota ausente. Quando foi a última vez que você ouviu o Evangelho sendo apresentado nesses termos? No século XX, é desegante pregar um Evangelho que exige o arrependimento. Como foi que a mensagem de hoje se tornou tão diferente do Evangelho segundo Jesus? Já em 1937, o Dr. Ironside observou que a doutrina bíblica do arrependimento estava sendo diluída por aqueles que desejavam excluí-la da mensagem do Evangelho. Ele escreveu que a doutrina do arrependimento é a nota ausente em muitos círculos de hoje que, sob outros aspectos, são ortodoxos e fundamentalmente sadios. Falou de professos pregadores da graça que, como os antinomianos do passado, apreciam a necessidade de arrependimento a fim de que não pareça invalidar a gratuidade da graça. O Dr. Ironside, ele mesmo dispensacionalista, denunciou o ensino de alguns dispensacionalistas extremados que afirmavam que o arrependimento era para outra época. As solenes palavras de Nosso Senhor, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis, são importantes hoje quanto foram ao serem ditas pela primeira vez, escreveu ele. Nenhuma das distinções dispensacionalistas, mesmo sendo tão importantes para a compreensão e interpretação dos caminhos de Deus com o homem, pode alterar esta verdade. Mesmo nos seus dias, Ironside reconheceu os perigos de uma incipiente fé fácil. Disse que uma pregação superficial que não ataca o terrível fato do pecado e da culpa do homem, e que não incita a todos e que em toda parte se convirtam, resulta em conversões superficiais, e assim tem-se miríades de convertidos falastrões, hoje em dia, que não manifestam qualquer evidência de regeneração. Tagarelando sobre a salvação pela graça, eles não demonstram em suas vidas qualquer sinal da graça, declarando em alta voz que estão justificados tão somente pela fé, esquecem-se de que a fé sem obras é morta, e que diante dos homens a justificação pelas obras não deve ser ignorada, pois não está em contradição com a justificação pela fé diante de Deus. Ainda assim, alguns dispensacionalistas continuaram a expandir a noção de que pregar o arrependimento pode violar o espírito e o conteúdo da mensagem do Evangelho. A teologia sistemática de Schaeffer enumera o arrependimento como uma das características mais comuns da responsabilidade humana, que com muita frequência são erroneamente acrescentadas à condição única de fé ou crer. Schaeffer observa que a palavra arrependimento não é encontrada no Evangelho de João e ocorre apenas uma vez em Romanos. Aponta ainda para o fato de que em Atos 16:31, Paulo não disse ao carcereiro de Filipos para que se arrependessem. Schaeffer vê um total silêncio como uma massa esmagadora de evidência irrefutável, tornando claro que o Novo Testamento não impõe um arrependimento como uma condição de salvação para o perdido. Nota de rodapé. Esta é a conclusão curiosa para uma sessão em que Schaeffer começou afirmando tão dogmaticamente quanto a linguagem pode declarar que o arrependimento é essencial à salvação e que ninguém pode ser salvo sem arrependimento. A aparente autocontradição de Schaeffer relaciona-se com a sua definição de arrependimento, que ele via como uma simples mudança de mente,
como deixar a incredulidade crer. Declarou que arrependimento, no contexto da salvação, é nada mais que uma palavra sinônima para fé. Assim, no sistema de Schaeffer, chamar as pessoas a fé em Cristo é o mesmo que pregar arrependimento. Pode-se concluir que Schaeffer teria preferido eliminar a palavra arrependimento do conjunto da apresentação do Evangelho, evitando assim o risco de se tornarem confusas as glórias da graça na mente daqueles que viam arrependimento como algo mais simples do que a fé. O descarte do arrependimento. Vozes de hoje continuam a promulgar e dar as mesmas ideias. A Bíblia anotada inclui uma sinopse de doutrina que apresenta o arrependimento como um acréscimo falso à fé, quando visto como condição para a salvação, exceto quando o arrependimento é compreendido como sinônimo da fé. Outro professor influente afirma, em essência, a mesma coisa. A Bíblia exige o arrependimento para a salvação, mas arrependimento não quer dizer abandonar o pecado em mudança de conduta. O arrependimento bíblico é uma mudança de mente ou de atitude para com Deus, Cristo, obras mortas e pecado. Até mesmo o professor de seminário escreve que arrependimento significa mudança de mente, não significa mudança de vida. Estes e outros autores têm, portanto, redefinido o arrependimento de modo que suas implicações morais ficam esvaziadas. A maneira que, como escrevem, o arrependimento consiste numa simples mudança de mente a respeito do que seja a pessoa de Cristo. Esse tipo de arrependimento nada tem a ver com o abandono do pecado ou a negação de si mesmo. É totalmente destituído do reconhecimento de qualquer culpa pessoal, de qualquer intenção de obedecer a Deus, qualquer anseio pela verdadeira retidão. Não é esse o tipo de arrependimento pregado por Jesus. Como vimos repetidamente, o Evangelho de Jesus é tanto um chamado para se abandonar ao pecado quanto uma intimação à fé. De sua primeira mensagem à última, o tema do Salvador foi chamar pecadores ao arrependimento. E isso significa não só que ganhava uma nova visão de sua pessoa, mas também que abandonava o pecado e o ego para segui-lo. A mensagem que ele nos ordena que preguemos é a mesma: arrependimento para a remissão de pecados. Nota de rodapé. Observe que este é o registro que Lucas apresenta da grande comissão. Lucas é o único evangelista a registrar as palavras de Jesus quanto ao conteúdo da mensagem que ordenou aos discípulos que pregassem. O que é arrependimento? O arrependimento é o elemento vital à fé salvadora. Nota de rodapé. Berkoff escreve que o verdadeiro arrependimento jamais ocorre, exceto quando associado à fé, enquanto que, por outro lado, sempre que há uma fé verdadeira, há também arrependimento verdadeiro. Os dois não podem ser separados, são simplesmente partes complementares do mesmo processo. Mas nunca se deve considerá-lo como se fosse meramente sinônimo da fé. A palavra grega para arrependimento é metanoia, que é derivada de meta e neo. Significa literalmente reflexão posterior ou mudança de mente. Todavia, o seu sentido bíblico não se restringe a isso. Nota de rodapé. O entendimento predominantemente intelectual de metanoia como mudança de opinião desempenha um papel muito reduzido no Novo Testamento. Ressalte-se, pelo contrário, a decisão mediante a qual o homem inteiro se volta. É claro que aqui não se trata nem de uma volta puramente externa, nem de uma mudança de ideias meramente intelectual. Como é usado no Novo Testamento, metanoia fala sempre de uma mudança de propósito e especificamente de abandono do pecado. No sentido usado por Jesus, o arrependimento é um chamado a repudiar a velha vida e voltar para Deus para ser salvo. Nota de rodapé. Isto exige conversão radical, uma transformação da natureza, o abandono definitivo do pecado, um voltar-se resoluto para Deus, em total obediência. Esta conversão é única e definitiva. Não pode haver retrocesso, somente avanço, por um andar responsável pelo caminho então tomado. Afeta o homem todo, primeiro e basicamente o centro de sua vida pessoal. Depois, logicamente, a sua conduta em todo o tempo e situações, seus pensamentos, palavras e atos. A proclamação de Jesus, toda ela, é uma mensagem de volta incondicional para Deus, de abandono incondicional de tudo que é contra Deus. Não apenas daquilo que é flagrantemente errado, mas também daquilo que, em certas circunstâncias, torna impossível uma volta completa para Deus. Essa mudança de propósito é o que Paulo tinha em mente quando descreveu o arrependimento dos Tessalonicenses. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Observe os 3 elementos do arrependimento: voltar-se para Deus, abandonar o erro, propor-se a servir a Deus. Nenhuma mudança da mente pode ser tida como verdadeiro arrependimento se não inclui esses 3 elementos.
O fato simples, mas geralmente esquecido, é que a verdadeira mudança de mente irá necessariamente resultar em uma mudança de comportamento. Arrepender-se não é simplesmente sentir-se envergonhado ou triste por causa do pecado, apesar de o arrependimento verdadeiro sempre envolver um elemento de remorso. Nota de rodapé. O léxico grego de Taia define metanoia como a mudança de mente daqueles que começaram a aborrecer seus erros e ações más, tendo decidido entrar no melhor curso de vida, de maneira que engloba tanto o reconhecimento do pecado e tristeza por causa do pecado, quanto reparação sincera, cujas provas e efeitos são as boas obras. Trata-se de um redirecionamento à vontade humana, uma decisão propositada de abandonar toda injustiça e em seu lugar buscar a retidão. O arrependimento também não é mera obra humana, como todo elemento da eleição, o dom de Deus, que nos é soberanamente concedido. A igreja primitiva, reconhecendo a autenticidade da conversão de Cornélio, concluiu: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Paulo escreveu a Timóteo que devia disciplinar com mansidão os que se opunham à fé, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para que conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Se é Deus quem concede arrependimento, este não pode ser tido como obra humana. Acima de tudo, o arrependimento não é um esforço para consertar a vida em preparo para a salvação. A chamada ao arrependimento não é uma ordem para se consertar o pecado antes de ir a Jesus pela fé. Na verdade, é uma ordem para se reconhecer o próprio pecado e odiá-lo, para dar-lhes as costas e correr para Cristo, abraçando a devoção completa. Como escreveu J. I. Packer, o arrependimento que Cristo requer do seu povo consiste numa recusa em se estabelecer quaisquer limites às exigências que ele possa fazer em nossas vidas. O arrependimento também não é uma simples atividade mental. O arrependimento genuíno envolve o intelecto, as emoções e a vontade. Vos escreveu que a ideia do Senhor sobre o arrependimento é tão profunda e abrangente quanto o seu conceito de justiça. Das 3 palavras gregas usadas nos evangelhos para descrever o processo, uma salienta o elemento emocional de pesar e de tristeza por causa do antigo curso de vida pecaminoso. Metamelomai, a segunda, exprime a reversão de toda atitude mental, metanoel. E a terceira denota uma mudança na direção de vida, a substituição de um objetivo por outro, epistrefomai e paralelos. O arrependimento não está limitado a uma única faculdade da mente. Engloba o homem como um todo, intelecto, vontade e sentimentos. De fato, na nova vida que se segue ao arrependimento, o princípio controlador é a absoluta supremacia de Deus. Quem se arrepende deixa de servir a mamão e a si mesmo e passa a servir a Deus. Intelectualmente, o arrependimento começa com o reconhecimento do pecado, com a compreensão de que somos pecadores, de que o nosso pecado é uma afronta ao Deus Santo e, mais precisamente, que somos pessoalmente responsáveis por nossas próprias culpas. O arrependimento que leva à salvação deve incluir também o reconhecimento de que Cristo é de quem Cristo é, juntamente com alguma compreensão do seu direito de governar a vida da pessoa. Emocionalmente, o arrependimento genuíno geralmente é acompanhado por uma profunda tristeza. A tristeza em si e por si mesma não é arrependimento. Uma pessoa pode entristecer-se ou envergonhar-se e não estar realmente arrependida. Judas, por exemplo, sentiu remorso, mas não se arrependeu. O jovem rico foi embora triste, mas não se arrependeu. Entretanto, a tristeza pode nos levar ao arrependimento genuíno. 2 Coríntios 7,10 afirma: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. É difícil imaginar arrependimento verdadeiro sem que este inclua ao menos uma parcela de tristeza. Não a tristeza por ter sido descoberto, nem tristeza por causa das consequências, mas uma angústia por se haver pecado contra Deus. No Velho Testamento, o arrependimento era geralmente exteriorizado por meio de pano de saco e cinza e símbolos de luto. Volitivamente, o arrependimento inclui mudança de direção, transformação da vontade, longe de ser uma simples mudança de mente, constitui-se no desejo, ou mais precisamente na decisão firme, de abandonar a obstinada desobediência e submeter à vontade de Cristo. Assim, o verdadeiro arrependimento irá resultar inevitavelmente numa mudança de comportamento. A mudança de comportamento não é em si mesma arrependimento, mas é o seu fruto inevitável. Onde não há mudança visível de conduta, não se pode confiar que haja ocorrido arrependimento.
O arrependimento genuíno altera o caráter do homem em si todo. Como disse Martin Lloyd Jones, o arrependimento indica que você percebeu que é pecaminoso, culpado e vil, na presença de Deus, que merece somente a ira e a punição imposta pelo Senhor Deus e que está se encaminhando diretamente para o inferno. Significa que você começou a perceber que algo denominado pecado está em você e que você anela por livrar-se dele, e que você volta as costas para o pecado em todas as suas formas e variedades. Você renuncia ao mundo a qualquer custo, ao mundo em sua mentalidade e perspectivas, bem como em suas práticas, e você também se nega a si mesmo, toma sua cruz e põe-se a seguir a Cristo. Os entes mais queridos e íntimos poderão chamá-lo, juntamente com o mundo, de um homem insensato, ou poderão dizer que você é um maníaco religioso. Talvez você até tenha de sofrer financeiramente, mas não faz diferença, nenhuma diferença. Isso é arrependimento. O arrependimento não é um ato único. O arrependimento que ocorre na conversão dá início a um processo vitalício e progressivo de confissão. Essa atitude ativa e contínua de arrependimento produz a humildade de espírito e o choro e a mansidão sobre a qual Jesus falou nas bem-aventuranças. Esta é a marca de um verdadeiro cristão. O fruto do arrependimento. Quando Jesus pregou, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, os que o ouviram compreenderam a mensagem, com sua rica herança em ensinos do Velho Testamento e dos rabinos. Seus ouvintes não deveriam ter ficado confusos com o significado do arrependimento. Eles sabiam que Jesus os conclamava muito mais do que uma simples mudança de mente ou uma nova visão de quem ele era. O arrependimento para eles significava submissão completa da vontade e inevitável mudança de comportamento. Um novo estilo de vida e não apenas uma opinião diferente. Eles compreenderam que Jesus chamava a que admitissem os seus pecados e os abandonassem e se convertessem. Que se convertessem, que dessem meia volta, que abandonassem o seu pecado e egocentrismo e o seguissem. Afinal, o conceito judaico de arrependimento estava bem desenvolvido. Os rabinos diziam que Isaías 1:16-17 enumerava 9 atividades relacionadas ao arrependimento. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos seus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Observe cuidadosamente a progressão. Iniciando com a purificação interna, o arrependimento manifesta-se então por meio de atitudes e ações externas. O Velho Testamento já estava repleto de verdades sobre arrependimento. Ezequiel 33:18-19, por exemplo, diz: desviando-se o justo de sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Segundo a Crônicas, é uma receita conhecida para o arrependimento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E Isaías 55:6-7 apresenta um convite veterotestamentário para a salvação, sendo o arrependimento um elemento-chave. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixai o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta ao seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Jonas 3:10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Observe esse versículo de Jonas com cuidado. Como foi que Deus avaliou o arrependimento dos ninivitas? Por seus feitos. Não que ele tenha lido seus pensamentos, ouvido suas orações, ainda que, como Deus onisciente, pudesse aquilatar a realidade do arrependimento deles por esse meio. Mas procurou obras de justiça. João Batista também exigiu a apresentação de boas obras como prova de arrependimento. Começou pregando a mensagem do arrependimento antes mesmo de Jesus iniciar seu ministério. As escrituras registram que quando os hipócritas religiosos foram a João para serem batizados, eles disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Que maneira de exceder pessoas! Muito diferente de se dizer: senhoras e senhores, diz aqui os nossos queridos líderes. Não sabemos por que eles procuraram o batismo, mas é óbvio que seus motivos eram errados. Talvez estivessem tentando conquistar a simpatia do povo ou tentassem ser vistos como pessoas ligadas ao popular João Batista. Fossem quais fossem os motivos, eles não haviam realmente se arrependido, e João os recusou. Ele os condenou sim como impostores religiosos. Por que João foi tão severo? Porque esses hipócritas estavam envenenando uma nação inteira com a sua fraude fatal.
Nada em seu comportamento indicava que tivessem realmente se arrependido. A lição central aqui é que se o arrependimento for verdadeiro, temos o direito de esperar que produza resultados visíveis. Quais são os frutos do arrependimento? Esta foi a pergunta feita pelos publicanos a João Batista. Sua resposta para eles foi: não cobereis mais do que o estipulado. Alguns soldados que fizeram a mesma pergunta, sua resposta foi: a ninguém maltratareis, não deis falsa denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, deve haver uma mudança sincera na vida da pessoa. Quem realmente se arrepende para de praticar o mal e começa a viver retamente. Juntamente com a mudança de mente e de atitude, o arrependimento verdadeiro irá começar a produzir mudança de conduta. As boas obras eram também o que o apóstolo Paulo considerava prova de arrependimento. Observe a descrição que deu do seu ministério ao rei Agripa. Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O fato de que os verdadeiros crentes iam mostrar seu arrependimento genuíno por meio de um comportamento reto era, obviamente, um elemento-chave na pregação de Paulo. O Evangelho e o arrependimento. O arrependimento tem sido sempre a base do chamado bíblico para a salvação. Quando Pedro fez o apelo evangelístico no Pentecostes, na primeira reunião pública de evangelização da era da igreja, o arrependimento foi o próprio coração desse apelo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Nenhuma evangelização que omita a mensagem do arrependimento pode ser chamada apropriadamente de evangelho, pois os pecadores não podem vir a Jesus Cristo sem uma transformação radical de coração, mente e vontade. Para tanto, é necessário que haja uma crise espiritual que leve a pessoa a uma reviravolta completa e, finalmente, a uma transformação total. Este é o único tipo de conversão reconhecido pela Bíblia. Nota de rodapé. A conversão, tal como Jesus a vê, é mais do que um rompimento com a velha natureza. Engloba todo o dar do homem que é chamado pelo senhorio divino. Converter-se inclui tudo o que o alvorecer do reino de Deus exige do homem. O cenário de Lucas 15 é bem conhecido. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir e murmuravam. Em Mateus 21, 28 a 31, Jesus utilizou uma parábola para ilustrar a hipocrisia de uma profissão de fé sem arrependimento. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Porém respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Você poderá indagar porque esta história não inclui um terceiro filho, que disse: Irei, e cumprisse sua palavra. Talvez porque essa história ilustra a raça humana, e todos pecamos. Desta forma, Jesus só pode escrever 2 tipos de religiosos. Aqueles que fingem ser religiosos, mas são, na verdade, rebeldes, e aqueles que começam como rebeldes, mas se arrependem. Jesus contou a parábola como para o benefício dos fariseus, que não viam a si mesmos como pecaminosos e desobedientes. Quando lhes perguntou qual filho fez a vontade do pai, responderam corretamente: o segundo, admitindo, condenaram-se a si mesmos por sua hipocrisia, como a repreensão de Jesus deve ter sido dolorosa para eles. Em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Os fariseus viviam na ilusão de que Deus os aprovava porque exteriorizavam grandemente a sua religião. Mas o problema é que tudo não passava de uma obra externa. Eram como o filho que dissera que iria obedecer, mas não fez. O fato de asseverarem que amavam a Deus e guardavam a sua lei resultava em nada. Aqueles fariseus pareciam-se com muitos em nossos dias, que creem em Jesus, mas recusam-se a obedecê-lo. Sua profissão de fé é superficial, a menos que se arrependam, perecerão. Aos publicanos e prostitutas é mais fácil estar no reino do que os fariseus, porque os primeiros estão mais dispostos a reconhecer o seu pecado e a arrepender-se. Até mesmo o pior dos pecados não excluirá do céu um pecador se ele se arrepender. Por outro lado, mesmo o fariseu mais destacado, se abriga seu pecado e recusa-se a reconhecer ou a arrepender-se, irá ver-se excluído do reino. Não há salvação a parte do arrependimento que renuncia ao pecado. Hoje há muitos que ouvem a verdade de Cristo e imediatamente agem como o filho que disse que iria obedecer, mas não fez. O fato de reagirem positivamente para com Jesus não irá salvá-los. O fruto de suas vidas mostra que nunca se arrependeram realmente.
Mas há alguns que dão as costas ao pecado, à incredulidade e à desobediência, e abraçam a Cristo como a fé obediente. Deles é o arrependimento verdadeiro, manifestado pela retidão que produzem. Esses são verdadeiramente justos, e esse é o grande alvo do Evangelho segundo Jesus.